Parte 4. Você se lembra daquele artigo que escreveu para o jornal da escola quando Timothy M.C. Crocodile foi executado? Ele foi condenado à morte nos anos 1970 por ter matado uma garota branca que ele tinha visto conversando com um negro em um bar no centro de Atlanta. Você teve que aprender pelo jeito mais difícil porque uma garota branca conversando com um homem negro despertava tanta ira. Eu senti orgulho e torci para que você não entendesse esse tipo de manifestação de racismo. Sua mãe e eu crescemos à época do fim da vida de Jim Crow. Protestamos por direitos iguais, mas isso era fácil quando todos os nossos amigos e colegas estavam protestando ao nosso lado. Eu me lembro de ter falado com sua mãe sobre seu texto, no qual você dizia que, ainda que M.C. Crocodile merecesse ser punido, a sociedade não tinha o direito de matá-lo. Sentimos muito orgulho de você por acreditar nas coisas em que acreditávamos. Nós também sentíamos a mesma raiva que você por pensar que um homem seria eletrocutado por sequestrar, estuprar, torturar e por fim matar uma garota de 17 anos. Estava pensando em seu texto hoje cedo, no caminho até o centro de detenção da Geórgia. Você deve se lembrar, pela pesquisa que fez sobre o caso, que é onde fica o corredor da morte na Geórgia. Não sei bem por que me lembrei do texto enquanto entrava ali, apesar de ainda sentir muito orgulho de você, compreensivelmente mudei de opinião em relação à pena de morte. A única coisa com que discordo agora é com o fato de que os pais não tenham o direito de apertar o botão. Alguns anos depois de seu desaparecimento, um carteiro chamado Ben Carver recebeu uma sentença de morte pelo assassinato de 6 jovens. Ele é homossexual, o que, de acordo com o Kleber, significa que ele não sente atração por matar jovens mulheres. Há boatos de que Carver cometeu canibalismo com algumas das vítimas, mas não houve julgamento, de modo que os detalhes mais sórdidos não vieram a público. Encontrei o nome de Carver no arquivo do delegado há 10 meses, no 5º aniversário de seu desaparecimento. A carta foi escrita no papel timbrado do Departamento de Recuperação da Geórgia e assinada pelo diretor. Ele informava ao delegado que Ben Carver, um preso do corredor da morte, havia mencionado a um dos guardas da prisão que poderia ter informações sobre seu desaparecimento. O Kleber deixou um recado para que ele averiguasse a pista, mas o próprio Carver disse que o delegado nunca o procurou. Claro, eu procurei Ben Carver. Na verdade, estive na prisão um total de 48 vezes nos últimos 10 meses. Eu procuraria mais, mas os presos do corredor da morte só podem receber uma visita por semana. Querida, sinto muito por não ter contado a respeito dessas visitas ainda, mas, por favor, continue lendo e talvez você entenda o porquê. No dia de visita, Ben Carver e eu nos sentamos frente a frente como peixes em um aquário separados por uma rede de metal. Há furinhos na tela. A sala de visita é barulhenta. Há cerca de 80 homens no corredor da morte, e para muitos o único contato com o mundo é a mãe deles. Dá para imaginar que muitas emoções são expressadas. A mãe de Ben Carver é velha demais para visitá-lo, então ele só recebe minha visita. Preciso me abaixar e aproximar a boca do metal, apesar de ver a sujeira escura onde milhares de lábios encostaram antes dos meus. AIDS, eu penso. Hepatite B, herpes. Gripe. Mononucleose. Ainda assim, encosto a boca na tela. Carver é um homem charmoso com voz suave que faz você acreditar que está sempre se abrindo com você. É cortês e atencioso, o que chama minha atenção. Pergunto-me se é sua postura natural ou se ele leu muitos romances sobre Hannibal Lecter. De qualquer forma, ele sempre expressa grande preocupação com meu bem-estar. Você parece cansado hoje, diz ele, ou tem se alimentado bem, ou talvez seja melhor ir ao barbeiro dar um jeito nesses cabelos. Sei que ele me corteja porque se sente sozinho, assim como eu cortejo porque quero saber o que ele sabe. Então, conversamos sobre tudo, menos sobre você. Ele se lembra quase perfeitamente dos diálogos de filmes. Casablanca. E o vento levou. Perdidos na noite. Monty Python. E tem os livros que ele leu, a maioria formada por clássicos, Annie River Siddons pela ligação com Atlanta, Barbara Catlan pelo romance, Neil Gaiman pela fantasia. Já conversamos muito sobre a profecia celestina.
Não conto à sua mãe sobre essas conversas, e não só porque ela acha que as pontes de Madison é uma besteira sentimental. Ela tem mantido firme sua recusa em ouvir o que eu chamo de atividades extracurriculares e o que ela chama de busca infrutífera. Tirando esse assunto, temos muito pouco sobre o que conversar. Só repassamos lembranças muito antigas de acampamentos difíceis, aventuras com a fada do dente e reuniões agitadas de pais e professores. Suas irmãs estão construindo as próprias vidas. Têm amigos próprios, começaram a constituir suas famílias longe de nós. Sua mãe me substituiu por alguém inferior, e eu posso admitir que me sinto sozinho? Que toda manhã, acordo num quarto vazio e simples e olho para um teto amarelo e me pergunto se vale a pena sair da cama? Que não suporto a ideia de ver minha escova de dente sozinha sem a da sua mãe? Que tenho 2 pratos, 2 colheres, 2 garfos e 2 facas não porque preciso de tanto, mas porque só consegui comprá-los em pares? Que perdi meu emprego? Que acabei perdendo sua mãe? Que parei de pedir para suas irmãs me visitarem porque a cada conversa parece que estou arrastando as duas para o fundo do mar? Então, talvez você entenda por que discutir filmes e literatura com um assassino em série condenado à morte se tornou uma parte tão importante de minha vida. É um motivo para eu tomar banho. É um motivo para eu calçar sapatos. É um motivo para eu sair de casa, dirigir o carro, ir para outro lugar que não seja meu apartamento de um quarto que se parece como uma cela do lugar ao qual eu vou. Sei que bem está me enrolando, assim como eu sei que estou me deixando ser enrolado. Eu me surpreendo quando penso que as únicas vezes, ultimamente, em que não penso em você são as vezes em que estou debatendo Joyce com um possível canibal. O objetivo de minhas visitas não é descobrir o que Carver sabe. Descobrir os rumores que ele soube para poder finalmente saber o que aconteceu com você? No entanto, tenho a impressão incômoda de que ele não sabe nada sobre você. E tenho a impressão ainda mais incômoda de que não me importo. Então, faço o seguinte, digo a mim mesmo que o estou estudando. Foi um homem desse tipo que levou você? Seu sequestrador foi tão gentil com você no começo quanto Ben Carver é gentil comigo? Ele levou você por querê-la toda para ele? Ou porque queria machucá-la? Assim, eu me pergunto o que aconteceria se aquela tela de metal imunda fosse retirada. O que um homem como Ben Carver faria comigo se não houvesse guardas a postos, se não houvesse barreira entre nós? Ele me explicaria a rainha das fadas, de Spencer, ou me abriria e tiraria uma amostra de meu pâncreas? Hoje, percebi que nunca saberei a resposta, não porque o cenário é impossível, mas porque fui impedido de voltar a visitar Ben Carver. Na hora, suspeitei de que havia o dedo de Huckleberry nisso, mas o diretor esclareceu as coisas. Pareceu correto. Ele foi o homem cujo relatório havia me levado a Ben Carver, para começo de história. Aconteceu assim, em vez de ser guiado até a sala de visita, fui levado por um longo corredor até um guarda rechonchudo que ficava chupando os dentes. O som ecoou dos azulejos polidos no chão. Os corredores eram compridos e amplos na prisão, provavelmente para que as pessoas pudessem correr, mas não se esconder. Havia espelhos grandes em todos os cantos. Câmeras acompanhavam seus movimentos. Se o centro de atentens fosse tão seguro, talvez você tivesse voltado para casa. O escritório do diretor era forrado por murais e tinha mobília verde institucional. Como bem diria, pense em rebeldia indomável. Toda a superfície era de metal ou de madeira falsa. O diretor era gordo de cabelos curtos e dobras de carne escondendo o pescoço. A camisa branca era de mangas curtas e sobre ela havia uma gravata vermelha e preta. Ele fumava um cigarro sentado à mesa enquanto me observava. Sentei à frente dele, segurando uma cópia surrada de Your Only Old Once, um presente que Ben enviou pelo diretor. A última vez que Carver, o canibal, se comunicaria comigo. Ele havia renunciado ao meu direito de visitá-lo. Não pude mais entrar na prisão. Dr. Carroll, disse o diretor, com a voz parecida com a do Frangolino, Ben Carver é psicopata. É incapaz de sentir empatia ou remorso. Se vir algo humano nele, é só porque ele está interpretando. Folheei o livro. Minhas mãos suavam.
As páginas grudavam nos dedos. Faz calor na prisão, não importa a época do ano. O lugar exala suor, esgoto e desespero dos homens que estão enfiados na cela como animais. Obviamente, Carver conseguiu do senhor o que queria, disse o diretor. Agora, não precisa mais. Não o leve para o lado pessoal. Considere-se felizardo por ter saído ileso. Ileso. Deixo a palavra rolar em minha mente. Eu a disse em voz alta ao ser guiado pelo corredor comprido. Eu a repeti no carro com o livro ainda nas mãos. Your Only Old Once. A Book for Obsolete Children era um livro de imagens para adultos. Muitos anos antes, você e suas irmãs me deram uma cópia desse mesmo livro no meu aniversário, porque as pessoas mais novas sempre acham que é engraçado quando as pessoas mais velhas envelhecem ainda mais. Não me lembro de ter contado a Ben sobre o livro, mas parecia algo que eu teria dito no começo, quando eu estava tentando encurralá-lo para que revelasse uma pista sobre você. A conversa teria sido assim. Bem, conte-me, Sam, o que tem lido ultimamente? Eu encontrei um livro que Julia e as meninas me deram no meu aniversário. Your Only Old Once, do Dr. Seuss. Bem, sabe, meu presente de aniversário preferido foi quando eu tinha 16 anos e minha mãe me deu a chave de seu carro. Qual foi seu primeiro carro, Sam? Aposto que foi uma gerigonça. Você deveria enchê-la de garotas. Era assim que ele era. Sempre mudava o assunto com elogios. Ele costumava ser mais artístico. É difícil descrever como alguém manipulou você porque você não costuma ter consciência de que isso está acontecendo. Você não se dá conta, é o que estou dizendo. Tenho certeza de que durante minhas visitas, Ben reuniu muito mais informações a meu respeito do que o contrário. Tenho que admitir que ele estava trabalhando num nível que eu nem sabia que existia. E ele era psicopata, eu sabia, mas era um psicopata interessante, e me dava algo a fazer um dia por semana, toda semana, por 10 meses, quando minha única alternativa era cortar os pulsos e observar o sangue descer pelo ralo. Deveria ter mencionado o bisturi quando cataloguei os itens de minha gaveta de talheres. Está ali há quase um ano, metal brilhoso com uma lâmina cirurgicamente afiada. Eu vi a facilidade com que ela corta a carne e sonhei que cortava a minha com facilidade. Acho que o que aconteceu foi isto. Bem sabia que havia me ajudado a sair da depressão e que estava na hora de me deixar. Não porque queria interromper nosso contato, mas porque, se eu continuasse visitando, ele se sentiria tentado demais a destruir o que tinha se esforçado tanto para reconstruir. Então, apesar de o diretor estar certo sobre o fato de meu amigo estranho ser um psicopata, estava errado em relação à falta de empatia de Ben Carver. Tenho a prova disso bem aqui nas minhas mãos. Não sei como ele conseguiu uma cópia de Your Only Old Once no corredor da morte, mas sei que Ben tinha muitos recursos. Tinha muitos fãs. Os guardas lhe reservavam o respeito de um preso antigo. Mesmo na prisão, Ben obtinha quase tudo o que queria. E ele nunca queria nada menos que houvesse um bom motivo. O motivo dessa vez foi me mandar uma mensagem. Eis o que Ben escreveu dentro do livro. Primeiro, você deve ter as imagens. E então vêm as palavras. Robert James Valer. Imagens. Já tinha visto essa palavra, pelo menos 6 vezes antes de minha visita anual à delegacia. A palavra estava ligada a um feito, e o feito estava ligado a um ato, e esse ato tinha sido assumido por um homem, e aquele homem, hoje compreendo, estava ligado a você. Está vendo, querida? Ben Carver realmente sabia algo sobre você.